gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram em uma foto que eu postei aqui no YouTube, na aba comunidade. Queria muito agradecer a todo mundo que tirou um tempinho, deixou sua mensagem, deixou seu carinho ali. Muito obrigada, eu vou responder hoje pra vocês. Escolhi as mais comuns, teve bastante gente que perguntou a mesma coisa, mas de formas diferentes, então selecionei algumas para responder pra vocês. Bom, já quero te dizer que semana que vem eu e o Xande vamos gravar um vídeo respondendo perguntas sobre a nossa casa, sobre a construção. Então, se você quer fazer a sua pergunta também, se inscreve aqui no canal, que daí você vai receber uma foto que eu vou postar aqui na comunidade do YouTube, e nessa foto você vai poder conseguir deixar a sua pergunta. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito, já deixa o seu gostei nesse vídeo, porque ajuda muito a gente que cria conteúdo aqui na internet. Bom, vamos lá. Hoje as perguntas é só sobre a minha vida de mãe, a minha vida na maternidade até o momento, esses 6 meses da Alice. A Renata Meirelles perguntou: até o momento, qual foi o seu maior desafio com a Alice? E o que você idealizou e foi totalmente diferente da realidade? Bom, o desafio com a Alice até o momento, eu acho que foi o início em que ela chorava bastante e a gente não sabia o porquê. Então foi assim bem difícil. Eu lembro que foram momentos bem desesperadores, porque ela chorava e a gente não sabia como resolver, a gente não sabia o que era que estava acontecendo. O que você idealizou e foi totalmente diferente da realidade foi o meu pós-parto, sem dúvida alguma. Eu achei que eu ia sair do hospital, assim, ir pra casa da minha mãe, depois vim pra minha casa, envolta, assim, em um arco-íris, sentada numa nuvem cor-de-rosa, assim, sabe? Completamente apaixonada, alucinada. E não foi assim, foi totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Eu não pesquisei nada sobre o pós-parto, pra mim era só felicidade e não foi assim. A Alessandra Suquino, ela deixou uma mensagem muito fofa, muito obrigada, Alessandra, e ela colocou no final: depois que a Alice nasceu, você passou a ter algum medo e você sente ciúmes dela? Então, depois que ela nasceu, eu lembro assim, de cabeça, eu não lembro de nenhum medo, acho que não, acho até que eu me tornei mais corajosa depois que ela nasceu. E se eu sinto ciúmes dela, por enquanto ainda não, porque até agora o contato que a gente teve assim com pessoas foram pessoas próximas da gente, tipo os nossos pais, que são avós dela, as nossas irmãs, que são tias. Então eu não sinto ciúme deles, pelo contrário, fico muito feliz quando eles pegam, beijam, abraçam, esmagam, querem saber, querem foto, querem vídeo dela, eu fico muito feliz. Então disso eu não sinto ciúme. Mas eu não sei, porque com essa pandemia a gente não tem contato com outras pessoas, né? Então a Alice não tem muito contato com muita gente, assim, só com pessoas próximas mesmo, assim. Só online, né? Mas daí eu também não sinto ciúme, fico muito feliz. Todo mundo que baba ovo nela e que diz que ela é linda, maravilhosa, espetacular, porque ela é, eu fico muito feliz. A Dani de casa perguntou: Grace, você sente que sua relação com o Alexandre mudou alguma coisa depois da chegada da Alice? Então, mudou, que assim, o amor, a paixão, a vontade de um estar com o outro continua igual. Só que o que mudou é o cansaço. Então, assim, não tem como a gente achar que é tudo igual. Antes eram só nós dois, então antes a gente ficava acordada até tarde. Era sábado e domingo, a gente tava com o colchão na sala, esparramado, fazia barulho, e ria alto, e gritava, e fazia bagunça. Hoje em dia já não, então hoje em dia é tudo mais comedido. E também, como eu falei, pelo cansaço, assim, né? Antes os dois estavam, mesmo com o cansaço do dia a dia, do trabalho, a gente, né, tava sempre mais, digamos que disponível um assim pro outro, né? E hoje já não, né? Então eu vejo que muitas vezes o Xande, às vezes, sente assim que eu tô cansada, então ele fica mais, né, comedido. E eu também, né? Então é muito diferente. Eu digo assim que o relacionamento de casal, depois dos filhos, você tem que regar com muita mais frequência.
O casamento a gente sempre tem que estar regando, igual uma plantinha, porque senão morre, né? A planta morre se você não rega. E o casamento é igual, você tem que regar igual uma plantinha, porque senão ela vai desfalecendo, né? Tem que ser regado. E isso, gente, não é só vida sexual, sabe? É tudo, né? O relacionamento é muito mais do que a vida sexual do casal, né? Eu digo mesmo intimidade e tudo mais. Então, assim, hoje eu percebo que tem muita coisa que acontece que eu nem fico sabendo, sabe? Que o Xande sabe, tipo assim, da família, de que falaram pra ele, de coisas da família, de coisas que aconteceram, de coisas no trabalho dele, que antes eu tava por dentro de tudo, porque a gente conversava muito mais. Hoje em dia já não, ele chega do trabalho, é uma correria, faz isso, faz aquilo outro, e vai ali e dá banho, nananã, daí eu venho fazer ela dormir, daí às vezes ele vai passar roupa, às vezes eu vou fazer isso, a gente vai limpar a cozinha. Quando vê, a gente já tá na cama morto de cansado, a gente só quer dormir, a gente não conversa mais como antes, entende? Então assim, tem que ter uma dedicação bem maior. E como eu falei, tem que ser regado, sabe? Para que a nossa intimidade continue igual, porque a gente, muito além de marido e mulher, a gente é melhor amigo um do outro, né? Então mudou sim, mas o sentimento, eu vejo assim, a paixão, o amor, continua o mesmo, graças a Deus. A Samara perguntou, sou casada há 9 anos e tenho medo de ser mãe por conta das responsabilidades que terei que ter tendo um filho, mas eu sonho em engravidar e viver esse momento lindo. Que conselho você me daria? Samara, pronta, a gente nunca vai se sentir. Eu tinha um pouco desse medo também. Muita gente me falava que eu nunca mais ia assistir um filme na minha vida, que eu nunca mais ia ter sossego na minha vida, que vida com filho é completamente diferente. E sim, é completamente diferente. Eu não vou te dizer que é fácil, não vou te dizer que a gente às vezes não pensa assim, nossa, como era gostoso quando eu podia acordar a hora que eu quisesse, chegava no final de semana a gente acordava a hora que a gente quisesse, às vezes pra sair de casa, né? Antes era tão simples pra sair de casa, hoje em dia é todo um perrengue pra sair. Não vou te dizer que isso não seja uma dificuldade, é claro que é, mas uma coisa eu te garanto, se você sonha em ser mãe, nada, nenhuma dificuldade vai ser mais recompensador do que ser mãe, do que ter o filho, nada, assim, nada, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nada, nenhum cansaço, nada, eu te juro, é um amor que é inexplicável. E só sendo mãe pra saber, assim. Um conselho que eu te daria é que a gente nunca vai se sentir 100% pronta, a gente sempre vai ter os nossos receios, os nossos medos, mas você tem que colocar na balança o que é mais importante pra você. Se é você ter a sua família e ter o seu filho, tenha. E um outro conselho que eu te deixo, né, você já é casada há 9 anos, então eu não sei qual é a sua idade, mas é sempre importante a gente lembrar que nós mulheres, a gente tem um relógio biológico, né? Então, assim, se você tem esse sonho, se o seu marido também tem esse sonho, não fique deixando pra depois, porque nós mulheres, a gente tem um relógio biológico e acaba, né? A Diana Barbosa. É difícil ter uma rotina certinha? Você faz o que dá, o que não dá, outro dia, outra hora, faz... Ou você se cobra muito para que seja tudo perfeito em relação à rotina diária da casa, marido, vida profissional e etc. Eu já me cobrei bastante, mas foi uma das coisas que Deus mais me quebrou na maternidade, foi isso. Eu acho que desde o meu parto, né? Deus já começou a me quebrar ali todinho e falou assim, Grace, você acha que você pode planejar as coisas do seu jeito, minha filha? Aqui, queridão, você não entregou sua vida pra mim, então você não vem tomar de volta. E é assim, então assim, pra mim foi um pouco difícil a adaptação da rotina, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de organização, eu tinha os meus horários pra fazer as minhas coisas, eu anotava as coisas que eu tinha pra fazer, e agora é uma correria, então assim, quando eu vejo, eu não consigo fazer o almoço que eu queria fazer, fica enjambrado. Eu acho que vocês percebem isso nos vlogs, porque os vlogs mesmo assim, às vezes, eu acho que faz muito tempo que eu não mostro fazendo o almoço ou almoçando. Pra mim foi um pouco difícil me adaptar, mas hoje eu tô super adaptada já à rotina, assim, sabe? Eu já aprendi que
o feito é melhor do que perfeito, para começo de conversa. Então é melhor você fazer do que você ficar esperando a perfeição. Outra coisa também que eu aprendi é a não se comparar. A minha filha, a Alice, ela é de um jeito e ela demanda um tempo meu. Talvez uma amiga minha que eu tenha, o bebê seja uma calmaria e que não necessite tanto dela. E ok, com certeza ela vai ter mais tempo para fazer as coisas do que eu. Então assim, a gente vai vivendo, sabe? Mas a minha rotina melhorou assim, da casa, das coisas, depois dos 3 meses da Alice. Porque daí ela ficava mais tempo acordada, quietinha, sabe, brincando sozinha, sabe, com ela mesma, assim, com um livrinho, com chocalho, com as coisas. Antes não, antes, recém-nascida, ela não conseguia nem pegar as coisas na mão. Então pensa, ela não conseguia brincar, ela não conseguia fazer nada, sabe? Então ela precisava de mim, ela precisava da mãe. E agora, depois dos 3 meses, não, depois dos 3 meses o bebê começa a pegar as coisas com a mão, então ele passa um bom tempo olhando um livro, brincando, e a gente sai fazer as coisas. A rotina da Mi perguntou: Grace, o que mais te surpreendeu na maternidade e como você lida com os palpites? Eu acho que o que eu mais me surpreendi na maternidade, eu falei pro Xande isso esses dias, é como eu e o Xande a gente tá levando de uma forma leve as coisas, sabe? Sem um peso muito grande. A gente faz as coisas, quando a gente conta pras pessoas, as pessoas falam: nossa, mas e isso e aquilo, aquilo outro, e colocam tipo um super peso, assim, como por exemplo a gente colocar a Alice pra dormir sozinha aqui. E como você lida com os palpites? Não vou nem dizer só eu, porque o Xande também, gente, ele também tem que lidar com palpites, né? E assim, os meus, a maior parte dos palpites que eu recebo são online. Eu acho que é mais fácil de lidar do que o Xande, que ele leva cara a cara, ou às vezes por telefone, né? Mas assim, o Xande só lida com pessoas conhecidas. Eu já não, né? Assim, são pessoas que eu só conheço online, né? Mas a gente lida da mesma forma, que é ouvindo. Então a pessoa fala, a gente fala: oh, obrigada, sim, obrigada, não sabia, pois é, já sabia e tal, obrigada. E daí a gente ouve, a gente vê, bom, tem alguma coisa a ver com a minha rotina, com a minha vida, com o que eu tô passando? Tem. Vou deixar guardadinho aqui, vai que um dia isso é útil. Não é? Saiu pelo outro ouvido. A gente lida de forma bem tranquila. Agora, né, gente? Porque no começo, pra mim, isso foi muito difícil. Hoje, o que é difícil dos palpites pra mim é aquele palpite que ele vem com uma acusação. Que algumas pessoas têm mania de deixar. Então, tipo assim: nossa, a Alice não dormiu bem à noite. Também é isso que vocês estão fazendo, né? Sabe assim, quando o palpite, ele vem com uma facadinha, assim, e a gente que é mãe e pai, a gente se sente muito culpado por tudo. Então a gente não precisa de mais pessoas colocando um peso ainda maior de um peso que a gente mesmo às vezes já se coloca, sabe? Então é a única dificuldade que eu tenho de lidar são com pessoas desse tipo. Mas daí eu tento ignorar também. A Kátia perguntou: Grace, o que mudou em você em relação a como você vê a sua mãe hoje, depois de você se tornar mãe? Gente, eu também tava pensando nisso esses dias. Não foi só sobre a minha mãe, foi sobre o meu pai também. Mudou muito a forma como eu vejo eles. Na verdade, a forma como eu vejo eles já vinha mudando de um tempo. Eu acho que depois que eu fui amadurecendo, né, que a gente vai assim botando mais juízo na nossa cabeça. Mas depois que eu me tornei mãe, mudou muito, assim. Eu vejo a vida deles com muita mais empatia, sobre tudo que eles passaram, sobre tudo que aconteceu na vida deles, sobre todos os não que eles já me deram. A gente, quando a gente é adolescente, a gente é jovem, assim, a gente passa por uma fase assim meio revoltada da nossa vida. E a gente acaba, tipo, achando que tudo gira em torno da gente, né? Mas não é assim. Então, com certeza, a minha visão mudou muito, já vinha mudando com o tempo. E agora mudou muito mais, sabe? Assim, às vezes eu penso assim, nas coisas que eu pensava sobre eles, que eu nunca falei, assim. Eu nunca fui uma filha, acho que nenhuma de nós três, né? Nem eu, nem as minhas irmãs. A gente nunca foi filhas, assim, de falar, de xingar, de meter a boca, mas às vezes a gente pensava coisas, né? Eu, pelo menos, pensava. Então, hoje eu penso sobre as coisas que eu pensava e eu me envergonho, sabe? Mas é isso, assim, mudou bastante.
A Andressa Ribeiro perguntou: Grace, você sentiu depressão no pós-parto? Pergunto isso porque eu passei por isso e me sentia a pior pessoa do mundo, pois muitas vezes não tinha ânimos nem pra cuidar da minha filha, não tinha ânimo, né? Eu não sei te dizer se eu tive depressão pós-parto, porque assim, eu não conversei com ninguém que, digamos, que me desse um laudo, sabe? Assim, tipo, não, Grace, você tá com depressão. Mas eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Parecia uma opressão em cima de mim, assim, sabe? Um desânimo, um cansaço. Eu não consigo dizer tristeza, mas talvez até tristeza, eu não sei dizer. E depois eu também me sentia muito culpada, porque eu tinha que estar feliz. A minha filha era linda, saudável, tão grande, tão linda, tão perfeita, aqueles olhinhos puxados, mas daí quando ela abriu o olho era bem arregalado, assim. Ela era tão linda, tão perfeita, e era minha menina, tava ali no meu colo, eu deveria estar muito feliz, mas parece que eu não tava. Mas eu tava, mas parece que eu não tava. Então assim, era uma loucura na minha cabeça, assim, que eu não sei explicar. Eu acho que era depressão pós-parto, mas eu não sei explicar. Eu sei que foram sentimentos muito ruins e muito difíceis. E é um dos maiores conselhos que eu dou para grávidas: pesquise sobre o pós-parto, porque a gente só sonha com o momento que a gente vai ter o nosso filho nos braços. Só que tem o pós isso. E assim, a gente tá num pico de hormônio muito alto. Depois que o bebê nasce, esse hormônio cai, despenca. E eu acho que essa oscilação de hormônio faz isso na gente. E assim, eu era muito incompreendida, sabe? Principalmente na internet, eu recebi muitas mensagens dizendo que eu tava com muito mimimi, que eu tava com muito nhenhenhé. Então assim, mais essa falta de amor, assim, sabe? De um pouquinho de compreensão pela fase que eu tava passando me deixava mais triste ainda. E daí também teve a cesárea, eu não tinha força nenhuma pra fazer nada. Eu andava toda torta, eu não conseguia pegar a Alice no berço, fazer essa força aqui. O Xande tinha que pegar ela e colocar ela em mim pra mamar. Então assim, tudo isso causou um embaraço na minha cabeça, um sentimento que eu tava igual uma panela de pressão. Teve um dia que eu tava sentada lá na minha mãe, era um domingo, tava a minha família almoçando lá, e eu tenho até vontade de chorar só de pensar nisso. E eu tava igual uma panela de pressão, parecia que a qualquer momento eu ia explodir. E daí eu lembro que eu mandei mensagem pra minha irmã e mandei mensagem para 2 amigas minhas, a Vanessa e a Priscila. E daí elas falaram muito comigo, me deixaram mensagens muito positivas e falaram que não era pra eu ficar me culpando, que era assim mesmo, que ia passar e que era pra eu chorar. E eu lembro que eu chorei. Daí conversei com a minha irmã também e me ajudou muito, assim, mas foi uma fase que não foi fácil. É uma das coisas que eu mais falo pras grávidas: pesquisem sobre o pós-parto. Semana que vem tem um vídeo respondendo perguntas sobre a nossa obra, tá bom? Sobre a nossa construção. Então é isso, que Deus te abençoe, um beijo enorme